pode ter certeza que não haverá facilidade no cumprimento da sua chamada. Pode ficar ciente disso, de que o inimigo vai se levantar de todas as formas, usará todas as ferramentas, vai contra você com unhas e dentes, porque ele sabe que Deus é que abre, Deus viabiliza, Deus proporciona, Deus patrocina, mas quando o diabo puder atrapalhar isso, ele fará. Abra a sua Bíblia ainda na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, por dentro temores. O apóstolo está deixando bem claro, meus queridos irmãos, que quando eles chegaram na Macedônia para fazer a obra do Senhor, eles se depararam com muita tribulação. Muita tribulação. E para aqueles que desconhecem a tribulação fomentada e patrocinada pelo inferno, não tem ideia do que o apóstolo está dizendo. Nós chegando lá para fazer a obra de Deus, nós tivemos muita tribulação. A tribulação foi tão grande que o grande Paulo está dizendo assim, ó, e na carne nós sentimos tremores, por dentro nós ficamos com medo. A tribulação era tão grande, tão assustadora, que Paulo diz, olha, estava tudo bem, tudo tranquilo, mas quando a gente pisou na Macedônia, nós sentimos um calafrio, fomos acometidos de grandes tribulações, porque nós sabemos que de tantas obras que Deus usou Paulo na Macedônia, uma delas foi desbancar aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, que adivinhava por vários espíritos e que dava lucro aos seus senhores, e ela era a porta-voz daquela cidade. Então, existem coisas que Deus vai nos usar para fazer, que o adversário vai preparar muita tribulação, mas põe tribulação nisso, tribulação tão grande que chega a sugar a nossa força, tribulação tão grande que nos causa medo e que nos causa pavor. Eu não sei se os irmãos aqui, as irmãs, os jovens, os obreiros, já sentiu isso na pele, mas eu já senti calafrio, já senti medo, já me arrepiei todo pela atmosfera demoníaca que pairava no lugar em que Deus nos levara para fazer a obra. E isso não foi apenas uma vez, foi na casa, na rua, no colégio, no trabalho, numa empresa, alguém em particular. Você sente a tribulação e a vontade que você tem é de não estar ali. E se aquela tribulação parasse ali, até seria ótimo, mas a tribulação ela é antes, durante e depois. Então, a batalha espiritual faz parte da nossa vida cristã, e esses temas abrem a nossa visão e nos traz para o foco. Qual é o foco? Não temos que lutar contra a carne e nem sangue. Olhando para o tema, Jesus já havia nos orientado, dizendo que nós seríamos levados às autoridades, que nós seríamos levados e enviados como ovelhas no meio de lobos. Jesus já havia dito que nós seríamos perseguidos de cidade em cidade. O Senhor disse que agora em diante vocês serão perseguidos e não acabareis de percorrer a cidade até que venha vir o Filho do Homem. Então, a batalha espiritual começa a partir do momento que você se entrega para Jesus, e aí ela vai se difundindo, ela vai se dividindo nos pilares: família, emprego, rua, igreja. O fato é que nós cristãos fomos chamados para essa guerra, para essa peleja. Por isso que a Bíblia abre a nossa visão para que nós possamos estar apercebidos. Estejam cingidos os vossos lombos. A Bíblia nos chama a atenção para estarmos preparados. O Senhor disse: se eles odiaram a mim, quanto mais
perseguiram a mim, quanto mais a vocês. Agora, o cristão precisa entender que, além de ter qualquer facilidade e qualquer sabedoria e entendimento, nós precisamos estar firmes, precisamos ter estrutura, precisamos ter convicção de que nós não vamos enfrentar uma, duas ou três lutas. Essa luta não acaba aqui. Depois de uma batalha vem outra, e cada batalha mais intensa que a outra. E nesse momento, o Espírito de Deus fala conosco essa noite, de que nós precisamos enxergar as coisas espirituais. Por isso o apóstolo Paulo diz, por isso a Bíblia diz, os homens espirituais, mas os espirituais, discernem bem todas as coisas, e de ninguém é discernido.